Vamos falar um pouco a respeito do neurônio espelho? Você já percebeu quanto a gente imita e modela os comportamentos das pessoas? Vamos falar disso? Bom, como é que isso começa? Começa na Universidade de Parma, que o neurologista que estava estudando a área motora do cérebro de macacos, eles colocavam como se fossem eletrodos, no cérebro desses macacos para estudar o funcionamento da área motora. Como reforçador de comportamento, eles usavam um amendoim. Então, cada vez que o macaco apresentava um comportamento determinado, que era esperado dele, ele ganhava um amendoim como reforçador. O que foi percebido é que em determinado momento, o macaco que não estava em movimento, ou seja, esse macaco estava imóvel, mas só de observar um outro macaco realizando determinado movimento, a mesma área do cérebro desse macaco foi ativada como se ele estivesse em movimento. Então, ou seja, ativou a mesma área cerebral, mesmo sem ele estar realizando a ação. Através disso a gente entende o quê? Que somos capazes de simular o comportamento. E vem a teoria do aprendizado pela imitação, quando a gente observa e reproduz comportamentos de outros seres da nossa mesma espécie. Depois desse estudo, dos neurônios espelho, fizeram outros estudos semelhantes já com seres humanos. Então a gente pode pensar em tantas variáveis a partir disso. Uma das perspectivas de empatia, por exemplo, porque se a gente parar para pensar, a empatia é o quê? Essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Claro que eu estou falando da empatia a grosso modo, porque se a gente for discorrer a respeito de empatia, vai ter várias perspectivas, a perspectiva cognitiva, enfim, mas essa capacidade nossa de se colocar no lugar da outra pessoa. A gente também pode falar a respeito dessa teoria do vínculo afetivo, nós nos vincularmos com outras pessoas, também tem a ver com isso. Bom, nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, de grupo, e a nossa aprendizagem, desde sempre, a gente aprende por modelo. Os nossos pais, por exemplo, o meio também nos ensina muita coisa e a gente reproduz ações, comportamentos que a gente aprende nos grupos. Essa é a base da nossa socialização e da nossa aprendizagem. Quando a gente fala a respeito disso, eu me lembro muito de uma questão da cebola. Eu vou contar a respeito da questão da cebola para vocês. Mas além da questão da cebola, me lembro de uma teoria de Bandura, uma teoria da psicologia social cognitiva. Essa teoria da modelação, ela é bastante defendida. Ela fala que o indivíduo ele pode aprender observando o outro, sem ter que passar diretamente pela experiência. Então, ou seja, de uma certa forma também está falando a respeito disso, dessa aprendizagem por imitação, que nós temos essa capacidade. De acordo com as consequências que a pessoa tem quando apresenta determinado comportamento, ela tende a repetir, fazer aquele mesmo comportamento. A teoria de Bandura me lembra muito uma questão da cebola, como eu falei um pouco antes, e eu vou estar falando aqui a respeito. Quando eu era mais jovem, criança, os meus pais eles nunca gostaram de cebola, eles nunca foram de comer cebola. Só que eles queriam que eu e minha irmã aprendêssemos esse comportamento. Eles achavam funcional, saudável gostar de cebola. E aí eles pegavam a cebola, colocavam um pedacinho na boca e fingiam que estavam adorando. Ai, que delícia, que cebola gostosa, meu Deus. E eu e minha irmã, a gente ficava vendo aquilo, nossa, como é que deve ser isso, doido para provar a cebola. Provamos, eu não sei como é que foi nesse primeiro momento, acredito que a gente deve ter até mesmo estranhado um pouco, não sei, mas aí eles foram comendo a cebola e eu posso dizer para vocês que eu e minha irmã, a gente é apaixonado por cebola, eles dois não gostam até hoje, mas às vezes eu estou comendo, tem uma cebola na mesa, eu como e mordo como se fosse uma maçã, de tanto que esse comportamento ele foi internalizado dentro de mim. Então eu chego a morder a cebola sem precisar nem cortar, como se fosse uma maçã. Isso foi um comportamento que desde cedo eu via dentro da minha casa, apesar de ser um comportamento aí que não era meio fake, eu aprendi, fiz essa modelação e foi bastante funcional. Então estou usando até essa situação para ilustrar um pouquinho, tá bom? Depois a gente volta com mais assuntos psicológicos e eu queria falar com vocês para se inscreverem, deixarem comentários, encaminharem para as pessoas que vocês acham que talvez fosse legal estar assistindo esses e outros vídeos, tá certo?